Olá, prezados estudantes, sejam bem-vindos à nossa oitava videoaula da disciplina de Filosofia, Cultura e Sustentabilidade do curso de Filosofia à Distância da Universidade Federal de Pelotas. Hoje a Terra do Doce aqui amanheceu bem gelada, tá? Então acredito que o nosso inverno, que dura vários meses, tenha chegado de vez, mas isso não impede que nós continuemos com os nossos compromissos, com a nossa vida, é claro, né? Estou falando isso porque eu sou uma pessoa que não gosto muito do frio, né? E se eu pudesse, eu ficaria assim, hibernada, feito urso. Mas não é assim que acontece, então vamos lá trabalhar, tá bom? Bem-vindos, então, à nossa oitava videoaula. Hoje nós vamos falar sobre o sistema, mundo da vida e sustentabilidade, tá? Patologias da modernidade no contexto da COP30. Foi esse o texto que eu preparei para vocês. É muito usado, assim, pelo Habermas e também nas minhas pesquisas, esse termo patologias sociais, né? Então, é nesse sentido, tá? É um termo, claro, que da medicina, mas que o Habermas vem usar para descrever uma sociedade doente e que adoece. Bom, então, podemos começar dizendo que a modernidade, ela se consolidou, assim, como um projeto civilizatório orientado à racionalização das estruturas sociais, pela expansão do conhecimento, deste conhecimento científico, né, que foi expandido, e pela promessa de progresso. Só que, no entanto, ao mesmo tempo que promoveu avanços significativos, também produziu profundas contradições com relação a tudo isso, especialmente no que se refere à relação entre a sociedade, a natureza e a economia. Então, neste cenário, a teoria do Habermas, ela oferece um instrumental crítico fundamental para essa análise, para compreender estas tensões, particularmente por meio do conceito, dos conceitos de sistema e de mundo da vida. Bom, a crise ambiental, então, contemporânea, ela intensificada pelas mudanças climáticas, pela perda da biodiversidade e pela degradação dos ecossistemas, é claro, ela pode ser interpretada como uma expressão de patologia da modernidade, patologia social da modernidade. E resultantes, então, desta colonização do mundo da vida, que o Habermas, por muito, colocou, né, essa expressão nos seus escritos, a colonização do mundo da vida. Então, porque essa colonização vem de sistemas orientados pela lógica do mercado e também pela burocracia estatal. E nesse contexto, eventos globais como a COP30 tornam-se espaços privilegiados para analisar as possibilidades, discutir as possibilidades e os limites da ação comunicativa em escala internacional. Então, o presente texto que construído nos leva a buscar, a articular a teoria habermasiana com o debate ambiental contemporâneo, evidenciando como a sustentabilidade depende da reconstrução das bases comunicativas da vida social. E o conceito de mundo da vida, herdado da fenomenologia do Russell,
refere-se, então, ao horizonte simbólico no qual os sujeitos constroem significados e interpretam a realidade. Em Habermas, o mundo da vida, ele é estruturado por cultura, sociedade e personalidade, sendo reproduzido desta forma por meio da linguagem e da interação comunicativa. E ao integrar a dimensão ambiental a este conceito, é possível compreender que a relação com a natureza também é mediada culturalmente. E diferentes sociedades, elas constroem distintas formas de compreender o ambiente. Enquanto a modernidade ocidental tende a objetificá-lo como recurso, como meio para alcançar fins, tá? Outras cosmologias, como a dos povos originários, por exemplo, o reconhecem como parte constitutiva da vida. E nesse sentido, pensadores como Ailton Krenak, né, da comunidade Krenak, propõem uma crítica, então, radical à separação da humanidade e natureza, defendendo uma visão relacional e integrada. E essa perspectiva amplia o conceito de mundo da vida, incluindo a natureza como um elemento desse mundo da vida e fundamental da construção de sentido deste mundo da vida. Bom, o sistema, lembra que eu falei que a gente ia falar sobre sistema, mundo da vida, relacionado à COP30? Então, o sistema, por sua vez, ele opera segundo uma lógica instrumental, orientada para a eficiência e para o controle. Na modernidade, como nós já falamos, já vimos que tudo começa lá, né, lá atrás, na modernidade, os principais subsistemas são a economia e o Estado, regulados respectivamente pelo dinheiro e pelo poder, como nós já falamos. E a crise ambiental evidencia os limites dessa racionalidade. A exploração intensiva dos recursos naturais, impulsionados pela lógica do crescimento econômico, ela revela uma forma de racionalidade que ignora as consequências ecológicas a longo prazo. Ignoram ainda, tá? E sob essa perspectiva, a natureza é reduzida à mercadoria. O ambiente passa a ser regulado por mecanismos de mercado, como créditos de carbono e políticas de compreensão ambiental. E embora tais instrumentos possam ter efeitos positivos, eles também refletem a predominância da lógica sistêmica sobre a comunicativa, entende? E, então, a colonização do mundo da vida, do que o Habermas trata, pelo sistema, né, por este sistema, ela se manifesta de maneira particularmente intensa na crise ambiental. Esse processo ocorre quando decisões sobre o ambiente são tomadas com base em critérios técnicos e econômicos, excluindo o debate público e a participação social. E exemplos desta colonização incluem a privatização dos recursos naturais. Gente, isso é um ponto, assim, a ser pensado, a ser refletido, a ser trabalhado. A privatização dos recursos naturais. Não é de se duvidar que daqui a curto prazo estejamos pagando pela água das praias, estou falando, né? A água potável a gente já paga, né? A gente já paga. Mas pelo sol, pelo ar, sei lá, não se sabe. Bom, a privatização desses recursos naturais, a imposição de projetos de desenvolvimento sem consulta às comunidades locais, é um ponto grave também. A transformação da sustentabilidade em estratégia de marketing corporativo. A tecnocratização das políticas ambientais. Então, estes fenômenos indicam uma ruptura entre a sociedade e a natureza, bem como o enfraquecimento das formas comunicativas de construção do consenso.
Então, por isso o Habermas fala em patologias da modernidade e da crise climática, né? A crise climática, ela pode ser compreendida como uma das principais patologias da modernidade. Entre suas manifestações, se pode destacar a crise da legitimidade ambiental, ou seja, governos e instituições enfrentam dificuldades para justificar as suas decisões diante da urgência climática. Muitas vezes, políticas ambientais são percebidas como insuficientes ou subordinadas a interesses econômicos de pequenos grupos ou de alguns grupos, né? Enquanto deveria ser interesse de todos. A desintegração social e a desigualdade, os impactos ambientais afetam a forma desigual, afetam de forma desigual, com certeza, né? Diferentes populações, ampliando as desigualdades sociais e gerando conflitos. Sabemos isso pelas enchentes recentes aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Quem foram as pessoas mais atingidas? São os mais vulneráveis, são aqueles que moram nas periferias, muitas vezes às margens dos rios, né? Então, esses impactos ambientais sempre eles vão afetar, né, de forma desigual, diferentes populações, e sempre os mais vulneráveis serão os mais atingidos. Não só nas enchentes, mas podemos também ver os índices da pandemia. Se nós pesquisarmos quem foram as pessoas que mais morreram na pandemia, sempre vão ser os vulneráveis, tá? Então, é impactante estes desastres ecológicos, ambientais, na vida dessas pessoas. Quando a pandemia, por exemplo, atingiu outros níveis da sociedade, imagina o índice que levou, né, as pessoas mais vulneráveis. Se fizermos, com certeza tem pesquisa sobre isso, é que eu não tenho esses números em mãos aqui para falar para vocês, mas certamente esse grupo social é o mais atingido. Bom, com relação à alienação ecológica, os sujeitos, os indivíduos, tornam-se distantes dos processos naturais, perdendo a capacidade de compreender a sua dependência em relação a esse ambiente. As pessoas não entendem essa relação, que nós somos parte desse ambiente. Nós somos parte desse planeta. Esse planeta é também um ser vivo que faz parte do nosso dia a dia, do nosso mundo da vida. Nós estamos interligados. Os recursos naturais, eles são limitados, não são infindáveis, ilimitados, como se pensava na modernidade. Agora, a gente sabe que isso não existe, que eles são findáveis e podem, inclusive, colocar um fim no próprio planeta, né? Com o uso inadequado desses recursos, tá? Bom, e isso quer dizer que essa alienação ecológica está se referindo a isso, que nós não paramos para refletir e para pensar nessa dependência que temos com relação ao ambiente. E a redução da sustentabilidade, né, a discurso. A sustentabilidade, frequentemente, ela é apropriada pelo sistema como um discurso estratégico, pelas grandes empresas como um discurso estratégico, sem transformação efetiva das práticas sociais. Por isso, quando eu solicitei para vocês que fossem lá buscar quais seriam os acordos firmados com a COP30, é para que a gente possa depois pesquisar e verificar se está surtindo realmente efeito, se estão sendo efetivados esses acordos. Tá? Nós precisamos acompanhar isso, precisamos cobrar também da liderança mundial, não só do Brasil, mas a nível internacional. A COP30, então, foi um espaço de ação comunicativa, né, do Habermas lá. A COP30, ela representa uma oportunidade de reconfiguração das relações entre o sistema e o mundo da vida numa escala internacional, numa escala global.
e como espaço de negociação internacional, ela reúne governos, lideranças, representações mundiais, né, organizações e sociedade civil em torno de um objetivo comum, enfrentar a crise climática. Na COP30, grupos sociais envolvidos, né, tiveram voz, ou foram ouvidos. Os povos originários foram ouvidos. Então, assim, ali a ação comunicativa se fez presente. Aconteceram consensos também. Acontece que nós precisamos saber sobre a efetivação destas ações acordadas na COP30. E sobre a perspectiva habermasiana, a COP30, ela pode ser interpretada como uma tentativa de institucionalizar a ação comunicativa, promovendo, então, o diálogo entre diferentes atores e buscando os consensos, como eu falei, baseados nos seguintes argumentos. No entanto, na verdade, baseado em argumentos, mas, no entanto, esse processo enfrenta desafios significativos, como, por exemplo, assimetrias de poder entre países, a influência de interesses econômicos, limitações de participação efetiva da sociedade civil, e a predominância de negociações estratégicas sobre um diálogo genuíno. Então, esses desafios, eles revelam a tensão entre racionalidade comunicativa e racionalidade instrumental num cenário internacional. Esse é um problema, né, bastante sério. Então, assim, para superar, a superação destas patologias da modernidade, ela exige uma reconstrução desse mundo da vida com bases sustentáveis. E isso implica revalorizar saberes tradicionais e locais. Implica também promover a educação ambiental crítica, fortalecer a participação democrática, incentivar práticas econômicas sustentáveis, e isso começa em pequenas ações, começa conosco, começa na nossa casa, começa no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa cidade, tá? Não se espera somente por grandes ações de lideranças internacionais, começa conosco, em pequenos gestos, tá? Então, nós precisamos incentivar, sim, essas práticas econômicas sustentáveis, e também conversar, dialogar sobre isso com as pessoas, para que se entenda a importância de ter essa relação com o ambiente, essa relação de respeito, essa relação de troca com o meio ambiente. Aliás, desculpa, com o ambiente. Bom, a racionalidade comunicativa, ela desempenha um papel neste processo, porque ela permite a construção de consensos legítimos e inclusivos. E a sustentabilidade, nesse sentido, ela não pode ser reduzida a um conjunto de técnicas ou políticas, mas deve ser compreendida como um projeto ético e comunicativo, baseado no diálogo entre diferentes formas de vida, entre diferentes grupos de seres vivos. E a teoria habermasiana aponta para a importância da democracia deliberativa como um fundamento de governança ambiental. Decisões sobre o ambiente devem ser tomadas por meio de processos participativos, onde todos os atores envolvidos possam ter vez, possam construir juntos, tá? Os quais, como diz o Habermas, todos os afetados possam expressar as suas opiniões, trazer os seus conhecimentos, dar sugestões, né? É junto que nós vamos vencer este impasse ambiental. E para que isso aconteça, é necessário transparência nas decisões políticas, é necessária inclusão de comunidades tradicionais, é necessária ampliação da esfera pública, para usar um termo habermasiano,
e é também uma responsabilização de atores econômicos. E a COP30, nesse contexto, ela pode ser vista como um laboratório de governança global, no qual se experimentam formas de deliberação numa escala internacional. Bom, para finalizar, nós podemos dizer que a análise da relação entre sistema e mundo da vida, ela permite compreender a crise ambiental como uma expressão de patologia da modernidade, como nós falamos. E a colonização do mundo da vida pelos sistemas orientados pela lógica do mercado e do poder compromete a capacidade da sociedade de enfrentar isso, esses desafios globais, tá? Como, por exemplo, as mudanças climáticas. Então, a integração entre a teoria habermasiana e o debate sobre a sustentabilidade evidencia, tá? Que a solução para a crise ambiental, ela não é apenas técnica, mas ela é comunicativa e ética. E, nesse sentido, a COP30 representa, né, um desafio quanto uma oportunidade. Desafio porque ela revela os limites da cooperação internacional. Oportunidade porque abre espaço para a construção de consensos globais baseado na comunicação, no diálogo, no entendimento, no consenso. Então, superar as patologias da modernidade exige, portanto, reconstruir o mundo da vida com bases sustentáveis, fortalecendo a racionalidade comunicativa e promovendo uma nova relação entre sociedade e natureza. Tá bem? Ficamos por aqui. Até a próxima segunda-feira. Uma boa semana para todos vocês.